Como eu juntei um patrimônio de 100 mil reais aos 22 anos de idade. Prazer, eu sou a Monique e eu atingi esse marco com 22 anos e eu tô muito orgulhosa disso, né? Muito tempo batalhando para que isso aconteça. E eu vou contar aqui pra vocês como que tudo isso aconteceu, o que eu faço, como que foi a minha jornada do zero até os 100 mil reais em patrimônio. Eu vou de fato abrir o jogo total aqui com vocês. Bom, pra quem não me conhece, não conhece a minha história, eu trabalhei no CLT durante um ano, tá bom? E lá eu fiquei um pouco insatisfeita com o sistema do CLT em relação a bater ponto, em relação a ter horário pra entrar, pra sair, em relação a ganhar. Eu queria ganhar mais dinheiro, então a partir dali eu tive a noção da importância de ter uma renda extra. E eu vejo que é aí que muitas pessoas erram, eu vejo que muita gente acaba se lamentando por ganhar pouco, por não ganhar o suficiente para conseguir poupar dinheiro, investir dinheiro e falar assim, ah, a vida é difícil, não consigo, não é pra mim. Mas o que você de fato precisa fazer é você ter uma renda extra. Eita! Tudo bom, ter uma renda extra e você de fato começar a fazer mais dinheiro, tá bom? É assim que o seu jogo de fato vai mudar. Então lá no CLT eu comecei a vender brigadeiro e eu falo que é uma coisa muito de Deus, porque lá quando eu trabalhei no CLT eu fiz técnica em logística, tá bom? Só pra situar um pouquinho vocês, eu fiz técnica em logística junto com o ensino médio em uma federal, então eu atuei nessa área e lá eu tinha um contato direto com muitas pessoas, então lá eu desenvolvi, né, a minha comunicação e comecei a vender os doces com a ajuda também de quem trabalhava ali junto comigo. E ali eu comecei a ver uma grande coisa. Eu comecei a fazer mais dinheiro com um simples brigadeiro do que eu fazia no dia de salário. Eu ganhava um salário mínimo na época e para um jovem aprendiz é um salário muito bom, né? Fora da curva para um jovem aprendiz. Eu trabalhava 4 dias na semana e um dia era curso. E eu comecei a fazer mais dinheiro de fato por dia com a venda de brigadeiro de forma super simples, né? Tinha vezes que eu levava o brigadeiro lá, que eu terminava de vender em 3 horas e o meu expediente era das 8 às 2 mais ou menos, das 8 às 3, era essa média. E eu comecei a fazer mais dinheiro com os doces e foi ali que eu percebi o potencial de você, primeiramente, empreender, vender um produto e não o seu tempo. Então aí no CLT eu comecei a ter essa noção, tá bom? E ver que eu de fato queria trabalhar com vendas, trabalhar com um empreendedorismo, que é dessa forma que eu iria conseguir um alto retorno. E de ter feito, né, gente? Eu tenho certeza que com o CLT eu não conseguiria bater esse resultado que eu fiz, né, esses 100 mil reais em, entre aspas, pouco tempo, né, aos 22 anos de idade. E isso é uma grande conquista pra mim. Agora, né, o céu é o limite. O céu é o limite. Então eu tenho certeza que empreender, trabalhar pra mim, foi esse divisor de águas, né? Entender a importância de você ganhar mais dinheiro, nunca se contentar com o que você tem, você sempre buscar o além, sabe? E nunca também se tratar como um vitimista. Ai, não consigo, não é pra mim, eu não sei agir, não sei fazer, enfim. Eu trabalhei como jovem aprendiz durante um ano, mais ou menos, e lá como jovem aprendiz eu guardava muito dinheiro. Eu acho que eu sou uma pessoa meio mão de vaca, gente, confesso. Eu penso muito antes de gastar alguma coisa, eu deixo os meus planos e os meus objetivos muito assim aflorados no meu pensamento pra que eu de fato consiga juntar o dinheiro necessário, né, consiga juntar cada vez mais dinheiro. Então eu sempre fui uma pessoa muito consciente. Por exemplo, eu não sou aquela pessoa que compra roupa todo mês, que fica indo em salão, em manicure todo mês, sabe? Eu faço em casa mesmo, meu cabelo faço em casa, eu só vou quando esporadicamente, sabe, em salão. Então eu sempre fui muito consciente em relação a isso, sabe? Tudo que eu poderia fazer por mim mesma, eu fazia, sabe? E eu faço até hoje em dia, sabe? Com o intuito de fato, juntar cada vez mais dinheiro, cada vez mais conseguir aumentar o meu patrimônio, a tudo que eu conquisto, enfim, sabe? Ter esse aumento cada vez mais crescente. Mas enfim, depois do CLT, eu comecei a trabalhar com vendas de brigadeiro na rua e ali eu vi um grande potencial. Eu fazia em média ali, gente, por semana, tá? R$1.000, 1.300, mas era nessa faixa, tá bom? Que eu conseguia fazer por semana de faturamento. De lucro dava talvez uns R$900, dependia. Mas imagina, uma jovem, naquela época eu tava com 19, 20 anos mais ou menos, quando eu tava nos docinhos, e eu tava ali fazendo tipo 4, 5 mil no mês, né, de faturamento bruto.
certo? Então era muito fora da curva, sabe, pra minha idade. Então ali eu consegui ver muito sobre a parte de garra, sobre você ir atrás, porque no começo muitas pessoas me criticavam, na rua também eu enfrentava muito julgamento, olhar estranho das pessoas, já fui tratada mal. Então ali eu cresci muito pessoalmente, sabe? Aprendi muito ali também e ganhei muito dinheiro. E na rua eu já consegui juntar ainda mais dinheiro, né? No CLT eu tinha juntado uma pequena quantidade para minha reserva de emergência, mas na rua eu consegui fazer muito mais, né? Juntar muito mais rápido também, comparado a quando eu era CLT. Porém, eu sempre vi a rua como um meio de alcançar algo muito maior. Então depois que eu juntei um caixa legal com a rua também, eu fiz o seguinte, investi, no caso, em mentorias e cursos e tudo mais, e comecei a aprender sobre o mercado de produtos físicos, vender sem aparecer na internet. E foi aí que o meu jogo de fato mudou. Mas abrindo aqui pra vocês em relação a isso também, nem tudo são flores, né? No meu primeiro mês do digital, eu fiquei no negativo. Eu tive muita dificuldade pra manter uma constância. Eu, de fato, virei muito jogo no ano passado, em novembro. De novembro pra cá que o meu jogo no digital de fato mudou. Que eu, de fato, foi a época que eu consegui mais, assim, também faturamento. Então vamos fazer uma pequena soma aí. Eu fiquei 1 ano no CLT, fiquei 1 ano e pouco com as vendas de brigadeiro na rua, 1 ano e pouco, 2 quase. E agora vai fazer 1 ano e pouco que eu estou no digital, 100% no digital. Vai fazer, minto, não fez 1 ano não, fez 8 meses? Enfim, gente, nesses 8 meses foi a época que eu mais também consegui juntar dinheiro, tá bom? Pra investir, pra conseguir juntar no meu patrimônio. Mas, e em segunda vez, né, foi com as vendas de brigadeiro e depois, por último, foi quando eu era CLT. Mas em cada jornada eu aprendi muita coisa, eu vivi muita coisa e são coisas que eu levo pra vida. E cada vez eu vou, né, aumentando meu patamar, conseguindo alcançar novos horizontes, e tudo isso por causa do empreendedorismo. Então, o que eu quero deixar aqui pra vocês nesse vídeo? O empreendedorismo muda vidas. Se eu tivesse só no CLT, sabe, eu não teria juntado esse dinheiro que eu consegui juntar aos 22 anos de idade, tá bom? Se eu me contentasse com o que eu ganhava e não fosse atrás de ganhar mais dinheiro, de conseguir ver novas formas de ter renda, eu não teria esse resultado. Então, esse resultado que eu tive de 100 mil reais aos 22 anos de idade foi graças ao empreendedorismo. E é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu vou também documentar aqui no meu YouTube. Então, se você ainda não me segue, já me segue aqui que eu vou, de fato, abrir o jogo aqui pra vocês, vou mostrar o meu processo, a minha jornada. Tudo o que eu for fazer também, eu vou abrir aqui o jogo pra vocês. E eu quero que vocês também destravem nisso, né? E o primeiro passo pra vocês começarem a fazer isso a partir de agora é verem uma renda extra. Por exemplo, igual eu comecei naquela época, vendendo brigadeiro. É a coisa mais simples de se fazer. É óbvio que tem que ter cara de pau, né? Tem que ter muita coragem, tem que enfrentar isso. E você conseguindo ultrapassar a barreira da vergonha, do medo, da procrastinação, da preguiça, enfim, você vai conseguir fazer mais dinheiro. Só pra você ter uma noção, eu conseguia fazer em média ali uns 300 reais por dia com as vendas de brigadeiro na rua. Eu comecei fazendo uns 80, 100, aí foi aumentando ao decorrer do tempo. Mas 80, 100 já é mais do que a maioria das pessoas ganham no CLT, certo? Por dia. Então é realmente muito transformador e é essa mensagem que eu quero passar pra você nesse vídeo, tá bom? A mudança, né, o seu crescimento pessoal, profissional, financeiro é muito mais rápido e potencial, né, tem muito mais potencial quando você empreende. Foi isso que mudou a minha história e é essa recomendação que eu deixo aqui pra vocês. Então é isso, foi esse o vídeo, já curtam, se inscrevam aqui pra mais vídeos como esse. Um beijo e até o próximo.